meu nome é Diego Fernandes. Hoje, no episódio, a gente vai conversar com dois caras, vamos dizer assim, especialistas em serverless. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa arquitetura, desmistificar algumas coisas por volta desse novo hype da internet, do novo hype do DevOps, do novo hype de como as coisas são feitas no mundo da internet aí. Hoje eu tô aqui com o host Luiz. Luiz, se apresenta aí pra galera, quem não te conhece ainda. Bom, eu sou o Luiz e eu queria dizer que serverless não é nada mais do que um site HTML. Cara, não deixa de ser verdade. Você pode programar em HTML agora com serverless. Serverless é que você acessa lá file, meus documentos, /index.html, né? Hoje a gente tá aqui também conversando então com o Igor Halfeld. É esse o sobrenome? É isso mesmo. Como eu tava falando, meu nome é Igor Halfeld e serverless é o novo single file application. Fez a piada, né? Conseguiu, cara, ele conseguiu. Achei que ele ia soltar um IAE Man. Não, isso aí é só quando entra alguém aqui no chat. E também, além do Igor e além do Luiz, a gente tá aqui conversando com o Lucas Santos. E aí, Lucas? E aí, gente, é muito mais fácil fazer uma aplicação serverless do que pensar numa piada serverless, né, cara? Eu tô pensando faz tipo 40 segundos aqui e não consigo nada, não vem nada na cabeça. Então essa aí é a minha entrada, galera. Cara, será que as aplicações que a gente faz em serverless também demoram assim pra executar? Não, porque ele não tem tempo de resposta do servidor, né? Na verdade ela pode demorar, mas tem um tempo máximo, né? Então... Ah, tá. Ah, entendi. E assim acaba mais um PodTag. Lembrando que esse episódio é trazido pela comunidade da Impulso Network, que é a maior comunidade de tecnologia do país. O destaque da semana são para as oportunidades que abriram hoje, no dia da gravação. Você provavelmente aí já deve ter visto, que são oportunidades em React Native, Ruby, Python, Django, testes e também agora oportunidades em Vue, tanto para pleno quanto para sênior. Se você tem a fit com alguma dessas vagas, então corre lá na comunidade da Impulso. Não perde tempo, essas são vagas urgentes, precisam ser fechadas para ontem, então garante a sua vaga lá, impulso.net. Então beleza, antes da gente começar a falar de serverless, a gente precisa conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados, então eu vou começar pela ordem da minha lista do Discord aqui. Igor, começa falando aí pra galera, cara, o que tu faz da tua vida, quase que um Globo Repórter aí pra galera entender um pouquinho sobre ti. Fala aí, pessoal, eu trabalho como líder de engenharia numa startup aqui de São Paulo, tô em bastante envolvimento com comunidade, então eu tô bem ativo aí, eu organizo uma comunidade chamada Vue.jsp, uma chamada JSP, e uma chamada NodeBR, todas elas aqui de São Paulo, né, onde eu estou morando agora. Eu organizo um evento chamado Vue.js Summit, que é uma conferência de Vue.js, então, tipo, todo o ecossistema Vue.js nessa conferência, e sou o Microsoft MVP também. E é isso. Muito massa. E aí, ô Lucas, o que tu pode aí falar da galera sobre ti um pouquinho? Bom, e aí, galera, meu nome é Lucas Santos. Eu organizo as mesmas comunidades que o Igor organiza, então, JSP, o Vue.jsp, o NodeBR também. Basicamente, onde tiver JavaScript, vocês vão me encontrar. Eu também faço parte da organização de um evento. Eu sou da ABC, tá? Então quem é da ABC, um salve aí pra todo mundo, que é o ABC Dev. Então vai rolar esse ano, vou ter um link aí no podcast. E eu trabalho também como líder de arquitetura de soluções em uma outra startup aqui em São Paulo, então a startup tá em alta, né? E é isso aí. Show de bola então, cara. Agora, esse podcast aqui, ele nasceu para ser polêmico. A gente vai ter que conversar sobre verdades, sobre arquitetura serverless, vai ter que conversar sobre mitos e também, claro, sobre todas as vantagens que essa arquitetura traz para as nossas aplicações, beleza? Então, antes de mais nada, cara, eu queria pedir de vocês aí, dos nossos convidados, pra gente começar com um assunto mais simples, mais calmo, antes da gente partir para os assuntos mais, vamos dizer assim, picantes, que é o que é serverless, cara? Como que a gente conseguiria definir de uma maneira muito simples para quem já programa, para quem já desenvolve aplicações com API REST, com MVC tradicional, vamos dizer assim? Quem consegue me definir aí de uma forma muito simples o que é serverless? Cara, serverless, assim, dizendo numa palavra muito simples, é um modelo de computação onde você não se preocupa com a infraestrutura que está por baixo. Você só se preocupa com o teu código, basicamente. Não quer dizer que não existem servidores, né? Sim, sim. Eu acho que a melhor forma de explicar isso... Eu tinha até conversado com isso com o Lucas ontem, sobre explicar o que é serverless, porque quando eu olhei assim, eu fiquei um pouco confuso de entender como funciona, mas acho que a melhor forma de explicar é assim, vamos pensar
sei lá, nas linhas de código mais codada por um desenvolvedor Node.js, que é tipo, o cara instala o Express, aí ele faz o require do Express, aí ele instancia o Express, ele registra uma rota e depois dá um listening na aplicação dele. Pensa que aquilo ali, vamos dizer assim, ele vai rodar num servidor lá e tal, seja ele qual for, mas se você for parar pra pensar em serverless, pensa em serverless como só uma função. Imagina que você define só o registro da rota e o resto, que é tipo iniciar o servidor, iniciar todos os recursos de cloud também, tudo isso vai ser, o management de tudo isso, quem vai fazer é a sua cloud, né? Então, pensa em serverless como uma função que roda e você só se concentra em fazer o que você tem que fazer, que é tipo, as regras de negócio, as regras da sua aplicação em si. Então, você tem acaba tendo umas liberdades e outras não. Então, eu acredito que o caminho para entender serverless é, tipo, pensar exatamente isso, como uma função. Pensa que é uma função que, tipo, todo aquele trabalho que você teria de, registrar alguma coisa, esse tipo de coisa, vai ficar tudo por conta do seu cloud. E, assim, a vantagem, eu acho que grande, né? Na verdade, o que transforma o serverless numa parada bem que brilha aos olhos da galera quando você olha pela primeira vez, é que você tem virtualmente capacidade de computação infinita, né? Porque isso, assim, né, tem várias definições, mas uma das melhores definições que eu vi é, por incrível que pareça, a definição da Wikipédia sobre serverless, que ele fala que é uma computação, é um modelo de computação no qual o provedor de nuvem executa o serviço e gerencia dinamicamente a alocação de recursos. Então, basicamente, você pode ter rodando o que você quiser lá dentro, né, quantas vezes você quiser, e ele vai alocar automaticamente, escalar sozinho para que você consiga suprir a sua necessidade da sua aplicação, né? A necessidade da sua aplicação, sei lá, você precisa de muita CPU, mas você vai ter muita CPU, você precisa de muita memória, você vai ter muita memória, mas você também vai pagar por isso, você vai pagar pela quantidade de recursos alocados, né? Legal, cara, eu acho que é uma descrição massa. Eu acho que principalmente quando a gente entrar nas vantagens do serverless, a gente vai conseguir entender mais facilmente isso. Eu acho que essa parte de alocação de recursos é uma das grandes vantagens que a gente tem, essa parte de automação do cálculo de recursos pela parte do provedor, e a gente não tem que configurar nada disso. Mas, cara, serverless dá para utilizar em todo tipo de aplicação. Então, o que eu quero basicamente é o ouvinte que tá aqui hoje com o site em WordPress dele. Vale a pena ele botar em serverless porque ninguém acessa aquele site o mês todo e só acessa num sábado lá do mês dele? Ou não dá pra botar todo tipo de aplicação dentro de um serverless? Eu acho que não, cara. Na verdade, assim, nada dá pra fazer com tudo, né? Tudo não tem bala de prata, senão seria maravilhoso. As funções serverless, né? O modelo de aplicação serverless, ele é basicamente pensado para ser um modelo de arquitetura onde você coloca o building block, sabe? Tipo, coisas bem pequenas que se compõem, né? Você compõe essas coisas juntas. Então, eu acho que o principal, né? O que você não colocaria numa arquitetura serverless, por exemplo, seria um site do WordPress. Principalmente pelo caso de que, assim, ele é muito pesado, né? Você teria que quebrar ele em diversas funçõezinhas menores. Então, você tem que imaginar que a função serverless é como o Igor falou, ele é uma função literal, assim, e ela vai executar essa função toda vez que for chamada. Então, tudo que você puder quebrar numa função, você pode colocar em serverless. Aquilo que você não puder quebrar numa função só, você pode quebrar em várias e compor elas como várias serverless, né, como várias aplicações serverless, ou não dá pra colocar nesse modelo, né, você teria que colocar numa máquina mesmo, né, tradicional. Sim, vai muito nesse âmbito de, tipo, não existe bala de prata. Claro que você consegue fazer, tipo, não vou dizer que você não consegue, dá pra você colocar, sim, você consegue, você faz umas gambiarra, umas adaptação, mas funciona, você consegue colocar um site lá. Eu, por exemplo, eu gosto de usar bastante, assim, né, como é que fala? Usar demais, né, mas é porque eu gosto bastante dessa arquitetura mais pra testar, tipo, testar algumas coisas, fazer prova de conceito, e aí eu consigo falar pra vocês que, tipo, realmente dá pra fazer. Só que, tipo, não é uma coisa que você faria, sei lá, em um ambiente de produção, ou, por exemplo, no seu trabalho, porque realmente não tem necessidade, não faz sentido pro que o negócio surgiu e tal. Dá pra fazer? Dá, mas talvez não seja a melhor forma de fazer, né? Eu acho que uma analogia legal desse tipo de coisa é assim, sabe? Tipo, é o WordPress mesmo. O WordPress eu acho que é a melhor analogia pra bala de prata, cara, porque o WordPress, ele foi originalmente criado como uma plataforma de blog, certo? Então, todo mundo usava pra criar blogs. Então, ele foi feito pra criar blogs. Hoje, cara, a galera usa o WordPress pra fazer literalmente qualquer coisa. Então, é o ideal? Não, funciona, mas não é o 100% que você vai obter lá se você estivesse usando uma plataforma, por exemplo, vamos supor uma loja virtual, né? Você poderia estar te dando uma performance muito melhor se estivesse usando um sistema próprio feito para e-commerce do que o WordPress com o e-commerce, por exemplo, sabe? E a mesma coisa com serverless, você pode fazer, que o Igor falou, você consegue fazer, você pode fazer muita coisa com serverless, mas é o ideal? Depende, né? Às vezes não, às vezes é o ideal, às vezes você fica no meio termo, pode ser que não tenha nenhum ganho nem aqui nem ali, ele não serve para todo tipo de aplicação.
Legal. Eu estudei bastante serverless, eu utilizei serverless em algumas coisas, assim, e o que eu mais senti, assim, segurança na hora de usar serverless, assim, e aplicabilidade, foi geralmente, cara, tu já tem uma aplicação às vezes rodando, e tu identifica rotinas naquela aplicação que tu consegue separar em serviços serverless em funções. Eu acho que esse foi o momento mais fácil que eu consegui identificar essas funções. E aí, corrija-me se eu estiver errado, mas eu geralmente comecei a entender o serverless, essas funções serverless eu tava utilizando o Lambda na época, mas em rotinas da minha aplicação, que eram geralmente, por exemplo, rotinas, cara, que aconteciam uma sobrecarga daquela rotina, às vezes uma vez por mês, então eu teria que ter um servidor altamente configurado para ele escalar de forma automática, e aí, sei lá, um dia por mês aquilo lá explodia e depois voltava a funcionar da forma que era tradicionalmente, acontecia alguma integração, sei lá. Então eu entendi, cara, isso aí, talvez essa rotina, seria muito mais interessante estar dentro de uma função serverless, porque é uma função muito bem definida, que tem um início, meio e fim, e eu não preciso me preocupar com nada em recurso e só pago pelo que eu estou utilizando. Seria esse um bom formato de talvez identificar essa utilidade? Então, eu vi uma vez uma palestra, eu não lembro de quem foi, cara, mas já faz um tempinho, que ele dava acho que eram 4 ou 3 perguntas que ele falava pra você fazer. Não, na verdade, acho que eram 5 perguntas. Que você falava pra, quando você tinha que fazer uma app, você falava, putz, essa app poderia ser feito em serverless ou não. Aí você fazia a primeira pergunta, né? Sua aplicação, ela é pequena? Você pode dividir a sua aplicação em diversos bloquinhos pequenininhos que juntos compõem ela inteira? Se sim, é um ponto pra você ir pra serverless. A segunda era, esses blocos que você consegue dividir a sua aplicação, eles têm um input de dados bem definido e um output de dados bem definidos? Se for sim, se você sabe o que entra em cada função, o que vai sair do outro lado, como você vai encaixar esse pipeline de funções, então é mais um ponto para você entrar em serverless. Quando você está falando de serverless, né, hoje principalmente, você fica muito preso na questão de provedores cloud, né, porque você tem que escalar infinitamente e provavelmente só quem consegue fazer isso são provedores cloud. Então você tem que pensar na plataforma também, não só na sua aplicação. Mas a minha plataforma, ela aceita receber tais tipos de conexão que eu tô querendo fazer. Por exemplo, o Igor teve problema em fazer subscription com GraphQL. Então esse é um problema que na plataforma que ele usou não daria para fazer, né, por causa de WebSockets e tal. Acho que ele conta a história mais pra frente. Você consegue interagir com um banco de dados a partir, é fácil de interagir, você precisa usar uma ferramenta externa. Essa plataforma tem uma linguagem que você conhece, ela trabalha com uma linguagem que você conhece, então vamos supor, você vai colocar lá uma função cloud lá numa, sei lá, Cloud X, e aí essa cloud só suporta Perl. Aí você sabe Perl, se você souber é maravilha, se não souber aí não tem o que fazer, entendeu? Você tem que olhar em outro lugar, a não ser que você aprenda a linguagem. Então são algumas perguntinhas que você pode fazer que você consegue meio que identificar, né? Assim, putz, isso aqui é legal para um serverless, isso aqui não é legal, isso aqui pode ser feito. Você pode ter partes da aplicação em serverless e partes numa máquina normal, uma máquina tradicional, né? Não precisa ter tudo serverless ou tudo fora do serverless. Sim, eu acho que o principal ponto da galera tá, falando sobre serverless, falando bastante, é o ponto de, microserviços, né? Então, é bem aquele negócio, eu tenho um pedacinho e eu vou encaixando em vários pedacinhos, assim, até formar o produto em si, ou o que eu tenho que fazer em si, né? A gente acaba ligando com microserviços e, eu tenho serviços separados ali, serviços que são pequenos, mas juntos são grandes, e aí eu vou unindo um com o outro. Só que, esses negócios que a gente tem que olhar da cloud que a gente for usar, que o Lucas falou, é essencial. Porque, por exemplo, além da linguagem que ele falou ali, que você tem que olhar se a cloud tem, como, por exemplo, a AWS Lambda tem mais linguagens que as Azure Function, lá, um exemplo. E fora isso da linguagem, ainda tem a versão da linguagem. Então, se eu quero mexer com Node, não são todas as versões do Node que tem lá, até porque não seria mantível pela cloud ter todas as versões. Então, pensa que, eu quero usar um recurso, deixa eu ver, um exemplo bom seria, eu quero usar o Worker Threads do Node, apesar de estar experimental, é só uma suposição. No Azure lá, se não me engano, tem até a versão 8. Então você não vai conseguir usar aquele recurso lá que não tem a versão que você quer, a versão que você precisa para trabalhar o produto. Então, é o tipo de coisa que você tem que pensar bastante. Avaliar a cloud que você está usando para ver se vai seguir com serverless ou não. Isso é um ponto importante, inclusive, né? Eu e o Igor, a gente organiza uma comunidade, né, Node BR, que é uma comunidade de Node do Brasil aqui, e a gente faz um user feedback, né, em alguns meetups. E um desses feedbacks, né, uma das perguntas desse feedback é por que você não atualiza a sua função, né, sua versão do Node. Já tá na versão 12, vai sair agora esse ano a versão 12, e aí muita gente responde que é porque tá usando a função serverless, por exemplo, um Lambda, que eu não sei, antigamente eles aceitavam só até a 8, agora acho que tá na 10 também. Eles falam, não atualizo porque eu não
consigo atualizar e usar no serverless também. Então, um grande problema para quem desenvolve as linguagens é não só você ter que manter uma long-term support, né, também, mas também se preocupar com essa parte de provedores que não atualizam a plataforma serverless deles para acompanhar essa versão, né, as versões das linguagens estão saindo mais pro final, assim, né, as últimas versões das linguagens. Fora que cada uma também tem uma modelo de cobrança, então você tem que ficar bem ligado, principalmente em cobrança. Eu acho que lá na frente, quando a gente, né, se a gente for falar algumas dicas, assim, cara, cobrança é essencial você entender. E você deu um exemplo legal pra caramba, cara, que você fala que, putz, tem uma aplicação que ela não ficava usando muito tempo durante o mês, aí tinha um dia no mês que ela dava um puta pico e aí depois descia de novo, cara. Esse é um dos casos ideais pra você usar serverless, porque você só paga pelo que você tá usando, na verdade. Você não paga por computação ociosa, né? Aqueles idle computation, você não paga por esse tipo de coisa. Então, reduz significativamente o custo que você tem com uma máquina tradicional que fica ligada o tempo inteiro, todos os momentos, mas também algumas funções se rodam muito mais do que o tempo permitido, podem deixar até muito mais caro. Eu tenho uma história disso aqui que é meio triste, inclusive. Eu também tenho. É bem triste. Acho que todo mundo tem uma história triste com essa parte da função. Depois da primeira cagada na AWS, você vira pleno. Pleno por força maior, né, cara? A minha foi na Google Cloud. Da hora que tem essa opção de deixar como tipo, pague conforme você usa, mas tem a opção também de você não pagar. Eu não lembro se na AWS tem assim, faz tempo que eu não utilizo as lambdas da AWS, mas na Azure, por exemplo, tem lá tipo, eu quero pagar só por quanto eu for usando, ou eu quero que aquela função ela esteja sempre, assim, wake up, sabe? Tipo, sempre disponível pra me usar lá. Não sei, é uma opção também, né? Que é o Pay As You Go e o outro lá, né? Que é o App Service. Né? Sim. É que eu não lembro agora se o AWS tem, que faz tempo que eu não mexo com as lambdas da AWS, né? Ela tem umas configurações, vamos dizer assim. Tranquilo, a gente falou sobre vantagens do serverless, a gente falou também sobre o porquê não colocar o WordPress dentro do serverless por completo, mas eu queria entender de vocês, deixando um pouco o lado, até como o Igor falou, que ele falou, cara, eu não sei como dizer, eu uso serverless até às vezes demais, eu acho que o nome pra isso às vezes é até fanboy. O Igor é aquele cara que os dev da plataforma cloud quer matar, tá ligado? Porque ele fica metendo uns negócios lá que tipo, os caras falam, meu Deus, mano, por que alguém faz um negócio desse aqui, tá ligado? O cara tá, tipo, subindo a foto dele sem camisa, assim, 300 mega e tentando redimensionar via função serverless as 500 vezes. Não, cada pixel que ele sobe é uma função serverless diferente, né? Ele sobe lá um suporte na plataforma, então, o limite de função aqui é 16 mil, eu não consegui subir mais que isso. Mas por que você precisa de tanta função assim, tá ligado? O mais da hora de uma parada que eu tava fazendo pra testar é, tipo, eu queria fazer um resizer de imagem, né? Só que eu queria usar, em específico, um pacote chamado Sharp, que pra quem é de Node.js, provavelmente vai conhecer, que é o mais usado, que ele é tipo um resizer de imagem, você consegue fazer transformações da imagem, só que o diferencial desse pacote é que ele tem binding diretamente no C, porque o C que faz lá, ele só tem binding no Node. Só que você pensa... É no ImageMagick, né? Não sei nem se é o ImageMagick, mas na verdade, eu não sei se ele foi feito na mão, eu não cheguei a olhar bem a fundo. Eu sei que ele faz o bind no C lá, e quem faz a transformação da imagem é o C e não o Node. Aí fica super performático, é o mais rápido que tem pra Node. Só que eu pensei, vou colocar isso numa function, né? No que pode dar errado, né? Aí eu coloquei lá, sendo que começou a dar um spawn muito louco, porque, tipo, como é feito em C lá e o negócio tem que compilar, ele tem que rodar aquele Node JYP lá, o Node GIMP, pra poder compilar. Aí deu um spawn muito louco na function. A function não queria setar, porque, teoricamente, a function, ela tem... teoricamente não, ela tem um espaço limitado, tem coisa que você não consegue fazer, você não tem permissão. Deu uns puta rolê lá, no final deu certo, mas não deu certo, porque eu meio que tive que linkar um binário diretamente do negócio lá que eu tava compilando. Nossa, deu um puta rolê. Cara, é isso aí mesmo, eu fiz a mesma coisa. Aí eu tive que usar, tipo, uma outra parada, um outro módulo que não usava algumas coisas do C, por exemplo. Deu um puta BO, mas... Então, isso levanta um ponto interessante do trade-off do serverless, né? Porque você tem uma função... Teoricamente, você tem um pool interno de recurso, então você pode usar muita CPU, muita memória, você pode usar o que você quiser,
quiser, mas você também perde um pouco do controle da visão do que você tem, porque você não sabe em que máquina que aquilo vai subir, você não sabe como que aquilo vai ser executado. Então, se você depende de alguma coisa muito específica, principalmente quem desenvolve aplicação embarcada, quem desenvolve alguma coisa que tem muito low level, tipo C, Assembly, essas coisas assim, você acaba ficando refém, né? Porque você não consegue saber o que tá rodando lá no fundo, e o único jeito de você testar é realmente rodando a função, né? Então, não tem muito como você ter esse teste, assim, em tempo real e saber se a coisa vai funcionar, se a coisa não vai funcionar. Principalmente binding de C++ pra Node, né, cara? Que é, tipo assim, a razão número 1 pelo qual os desenvolvedores vêm pra Node e a razão número 1 pelo qual os desenvolvedores saem do Node também. Que é um absurdo, né, de coisa. Uma vantagem muito grande, mas também que dá muito problema. Eu acho que esse caso que o Igor expôs ali do Sharp e tudo mais, é um dos casos, sei lá, simples de entender serverless. Foi, inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz no canal da Rocket City explicando sobre serverless. Eu mostro exatamente esse exemplo, que é o Sharp, ele ouve um evento do S3, do Amazon S3, faz o redimensionamento de imagem, e aí teve esse problema aí também do binário e tudo mais. Mas, cara, eu tava entrando no assunto e aí o Lucas já falou um pouquinho sobre isso e tal, mas, cara, quando não usar serverless? Sério, tipo assim, deixando tudo de lado, assim, quando que eu não vou utilizar serverless na minha aplicação? Quando que não é recomendado para uma pessoa utilizar esse tipo de arquitetura? Cara, acho que o primeiro passo é, assim, quão complexo é. Sua função vai demorar mais que 5 minutos para executar, então você não vai usar serverless. O serverless, ele foi feito para você ser uma computação rápida de função simples, assim, uma função, tipo, um redimensionamento de imagem, alguma coisa desse tipo. Mas eu trabalho com validação de documento, né? Então a gente recebe muita imagem, a gente usa muito Sharp, MidMagic e mais uma cacetada de lib que são binárias. E algumas dessas validações, né, para você ter uma imagem muito grande, para você redimensionar ou rotacionar, você tá, na verdade, rotacionando uma matriz, e essa matriz pode ser, tipo, muito longa. Então, ela pode demorar muitos minutos para você conseguir fazer alguma função e modificar o arquivo. Se essa função demorar mais que 5 minutos, na verdade, a maioria dos provedores são 5 minutos, alguns têm um jeito de você configurar isso, mas quando chega nos 5 minutos, o negócio é bem pragmático, ele mata a tua função e já era, ele não vai executar mais nada, entendeu? Então, se você acha que seu processo vai demorar muito tempo, ele não pode ser quebrado, por exemplo, um processo atômico, que nem, vou redimensionar a minha imagem, ou vou rotacionar uma imagem, que pode demorar mais de 5 minutos, que eu acho difícil, mas aí você não conseguiria colocar essa função lá por limitação da própria plataforma, senão você pagaria muito mais, né? Você poderia pagar por tempo excedido, essas coisas, computação excedida, essas paradas assim, é bem complicado. Então, é um caso pra você pensar, assim, né? E na questão até vocês falaram que o Igor tava sofrendo um pouco com WebSocket, assim. Cara, o que dá pra falar nessa questão de serverless com WebSocket? Então, né, vamos lá. Vou deixar o Igor contar a história triste dele aí, que ele vai chorar um pouquinho. Não esconde as partes tristes, Igor. Então, o que aconteceu, né? Eu queria fazer, eu fiz uma talk ontem com o Lucas também palestrou também no mesmo evento. O evento, a talk que eu tinha que fazer era sobre serverless com GraphQL. Aí eu falei, mano, eu vou fazer a mesma demo que eu fiz numa talk que eu fiz no evento chamado Fluent em Floripa. Que a demo do evento era o seguinte, eu tinha 2 clientes, assim. O primeiro cliente, eu passava uma URL na tela e falava pra plateia, pra todo mundo que tava no evento, acessar, né? E quando eles acessavam, o cliente deles abria uma câmera que eles podiam tirar foto. E no momento que eles tiravam a foto, aparecia a foto que eles tiraram na minha tela, porque o outro cliente era a tela do meu computador. Aí fica legal, porque, tipo, a galera tira foto e depois vai pra tela do meu computador, e aí, tipo, tem interação com o pessoal, e a galera pira nos real time, o bagulho é muito louco. O nível de abstração que o GraphQL, o subscription do GraphQL dá pra WebSocket é muito legal, tipo, é muito fácil de você fazer alguma coisa, é super rápido, você só define lá nas definições dos tipos lá, né, e fica, tipo, cara, fica show de bola. Aí eu falei, porra, vou fazer a mesma coisa, né, porque a galera pira no real time, o negócio vai ser muito louco, e vou fazer isso aí. Sendo que quando, tipo, eu peguei exatamente os mesmos type defs que eu tinha feito daquela demo, e coloquei lá e joguei pra específico aqui, no meu caso foi as Azure Functions, joguei lá nas Azure Functions ali, beleza, agora vai, né, agora o bagulho vai ficar muito louco. Aí eu rodei, até então não tinha dado problema nenhum, eu não tinha nem aberto o client do GraphQL lá pra poder testar no playground e tal, eu só, tipo, falei, beleza, não deu erro, não me xingou em nada, então tá tudo certo. Aí eu fiz o front, quando eu fiz o front, mandei ele conectar lá no endpoint do GraphQL, deu connection handshake, deu uma falha na conexão, e eu não conseguia conectar de jeito nenhum, aí fiquei, tipo, e aí, como assim o negócio não conecta a subscription? Aí fui correr atrás pra ver como é que tava, ver se tinha alguma coisa na internet, não achei nada sobre isso. Aí depois eu acabei tweetando, marcando a galera, tipo, perguntei em grupo, depois eu tweetei, marcando a galera que é responsável pelas functions lá, ninguém me respondeu. Aí hoje inclusive, eu abri uma issue lá no código-fonte
fonte da worker thread das functions da AWS, da Azure lá pra saber o que tá acontecendo. E eu não conseguia, tipo, chegar a uma conclusão. Aí depois eu fui olhar, tipo, como faz tempo que eu não mexo com a AWS, eu fui dar uma olhada que a AWS já tem suporte a WebSocket e tal. E as functions da AWS até então, pra mim, já que ninguém me falou nada, ninguém me deu um parecer sobre isso, até então não tem suporte a AWS. Então eu não consigo, tipo, eu literalmente não consigo colocar um WebSocket lá, assim, tipo, nesse caso da GraphQL Subscription, que é basicamente um WebSocket por debaixo dos panos. Até pelo que tu explicou, assim, o serverless, né, a função serverless, a partir do momento que a gente chama ela, independente do evento que chama ela, seja uma rota ou qualquer coisa assim, ele executa, depois de um tempo, ele executa muito rápido e morre a função, e se passar de 5 minutos, o próprio provider mata isso. Então, como que o WebSocket, por exemplo, por ser algo que tem que ficar ali, vamos dizer, quase que rodando diretamente, vai estar hospedado dentro de uma função serverless? Sim, mas aí depende, né? Depende do plano que você tá a sua função. Por exemplo, no caso da Azure, eu posso deixar pra ela pagar conforme for usando, que tipo, toda vez que eu vou chamar, ela vai acordar, depois vai fazer o que tem que fazer, depois morrer. Mas eu também tenho a opção de deixar ela sempre ligada. Então ela vai se comportar assim, meio que como um servidor normal, assim, que a gente usa fazendo as aplicações, sendo que gastando menos porque é só uma função. Então tem menos recurso ali sendo consumido. Então, tipo, em tese era pra funcionar, porque só tem a função, ela tá funcionando, em tese era pra funcionar, já que ela tá sempre ligada. Então, só que aí tem um probleminha que a gente pega quando a gente vai fazendo coisa com serverless, principalmente pela questão do provedor. O que acontece? Você tem um provedor serverless, provedor cloud, em geral, seja Azure, Lambda, você pode até ter o seu próprio, você pode criar o seu próprio provedor serverless usando, sei lá, o Kubeless, OpenFaaS, que joga, tipo, em clusters Kubernetes para você subir funções ali. Mas todos esses provedores, eles têm um layer, que são as worker threads ali, que o Igor falou, que ele tem um layer que é os layers de triggers, né? Então, se você entrar numa cloud e for criar uma função serverless, ele vai ter lá triggers, aí vai ter HTTP, vai ter MQTT, você vai poder usar fila, você vai poder usar mensageria, você pode trigar na mão, você pode chamar através de RPC, você pode chamar de uma tada de jeito, você pode chamar via arquivo, via um trigger de uma... Geralmente, né, os provedores colocam essas funções para trabalharem dentro do próprio ecossistema, então você pode fazer com que uma outra função, tipo uma chamada de um arquivo no S3, fazer um upload do arquivo no S3, faça com que a função serverless seja executada e aí ela vai executar. Só que qual que é o grande problema? Muitas vezes, se você tem uma opção server, uma opção de WebSocket nesse nível de trigger, você consegue fazer executar. Porque o trigger, ele vai ficar sempre sendo executado lá no fundo do cloud, ele vai ser uma layer que vai estar sempre ativa. Então, ele vai abrir uma conexão com essa layer, que é a layer do WebSocket, e essa layer vai quando receber uma chamada para esse WebSocket, vai criar uma worker thread da função. Agora, tem alguns outros provedores que essas layers não são divididas, ou então não tem a capacidade de você colocar um trigger via WebSocket. E aí, nesse caso, acontece o que você falou, porque a função vai subir, vai ligar o servidor do WebSocket lá, e aí, quando você for conectar, ela vai conectar, e quando você fechar, morreu o WebSocket. Então, você não vai conseguir mais conectar nela, entendeu? Se eu não me engano, o que você falou da Azure, ela suporta só aquele Signal IR lá, que é uma implementação de web service, WebSocket da própria Microsoft, se eu não me engano. Mas, justamente esse é um dos pontos pelo qual tem o caso de você saber quando colocar uma função, quando ser serverless e quando não ser, né? E aí já cai naquela questão do cold start também, que é um ponto que vale a pena falar, né? Quando você tem serverless. Sim, tipo, acho que o principal ponto desse que você falou do cold start, eu acho que o mais exemplo que eu uso mais serverless na minha vida é, tipo, sei lá, eu tô num hackathon e quero fazer um negócio, tipo, fazer uma API lá, tipo, básica, e eu não quero, eu tenho problema aí, vou ter que configurar servidor, vou ter que subir umas máquinas aqui, vou ter que, sei lá, enfim, é muito mais fácil, sei lá, eu escrever umas 4 funções, elas são, tipo, função de, sei lá, criar um recurso, listar recursos, atualizar e deletar. E beleza, eu tenho um CRUD funcionando ali, e, tipo, conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer, porque é uma função, um código, um negócio rápido. E depois eu só faço deploy, já que as formas de fazer deploy de server também é um ponto legal, é bem rápido de fazer um deploy. E beleza, tipo, eu tenho um negócio funcionando ali com pouca coisa, tipo, com pouco cold start. O cold start, né, que a gente fala, é assim, quando você sobe uma função, né, você dá imagina um carro, você tá com um carro, né, seu carro é a álcool, e aí tá -3 graus aqui, sei lá, no sul.
geralmente que é mais frio. Se bem que aqui em São Paulo agora tá tipo 10 graus, mas tudo bem. Tá foda. É, tá complicado. Imagina quando você tá com um carro, né, principalmente carros antigos, que você ia tentar ligar e ele não ligava, né? Então você tinha que fazer o quê? Você tinha que deixar esquentando, né? É o famoso deixar o carro ali esquentando, deixando ele ligado um tempo pra poder que ele funciona legal. Mesma coisa funciona com uma função serverless. Então fala que tipo, o serverless é o Monza 98, né? Porque se a função estiver lá há muito tempo, ela vai entrar no modo de economia de recursos pelo próprio provedor. Então ele vai remover a sua função da memória, ele vai deixar lá o espaço alocado para outras funções de outras pessoas. E quando você precisar que essa função seja executada, ela vai demorar um tempinho a mais para subir, né? Então ela vai ter uma latência um pouco maior para ela poder clonar lá a função, porque no fundo ele sobra um Docker em alguns lugares, aí ele dá um git clone na tua função, alguma coisa desse tipo, então ele vai ter uma latência um pouco maior. E aí esse é o cold start, né? Quando você tá com uma função desligada por bastante tempo, e aí você liga ela de novo, ela demora um tempinho para subir. O Heroku tem bastante isso quando você usa aqueles Dino Free lá, né? Que depois de meia hora ele dorme, aí você tem que bater nele, ele demora uns minutinhos para subir, aí ele sobe lá de novo, fica ligado um tempo, depois ele desliga de novo. É a mesma coisa, né? Um dos principais pontos para você pensar quando você vai colocar uma aplicação serverless, né? Tipo, você precisa de latência, você precisa de velocidade, porque se você precisa de velocidade, você tem que deixar ela sempre ligada. Então você tem que fazer isso que o Igor falou. Você ou habilita ela nas configurações, né? Ou então, uma vez eu vi uma palestra eu não lembro, da Carolina, sobre serverless no Cubo, eu acho, faz muito tempo isso, que eles ficavam batendo de tempos em tempos, eles tinham um cron que ficava batendo na função de tempo em tempo pra poder ativar a função e não deixar ela morrer, entendeu? 7 intervalo. Quando eu tenho que usar o Heroku, eu faço uns negócios assim, faz um cron lá e dá uns ping toda hora lá pra não morrer o bagulho. Não precisa, cara. Se for um servidor Node, antes de tu dar o server.listen, tu coloca uns 7 intervalo e ele mesmo vai ficar chamando uma própria rota. Dá pra fazer isso aí também. Nunca pensei nisso. Olha aí, aprendendo, né? Cara, aqui Quando o cara é BR, ele é BR mesmo. Isso que é programação recursiva? Caralho, é outro nível de programação funcional isso aqui, velho. Cara, o negócio é outra coisa, cara. O próprio servidor se mantém acordado, assim, é um negócio insano. Não, e tem alguma forma de evitar esses cold starts, assim, oficial, vamos dizer assim? Porque, assim, beleza, acontece esses cold starts, na maioria não vai ter problema, desde que a gente coloque funções que são bem assíncronas, vamos dizer assim, mas no momento que por exemplo, o Igor falou que, cara, a gente pode pegar um servidor express, que tem uma rota ali comum, essa rota precisa devolver uma resposta. Cara, se eu for esperar um cold start, às vezes numa rota dessa que precisa retornar uma resposta que não é tão assíncrona, vamos dizer assim, como que eu lido com esses casos? Então, tem alguns provedores como a Azure que ela tem uma opção de você deixar ela ligada o tempo inteiro, né? Então ela vai responder como se fosse uma chamada normal, mas aí eu acho que, na minha opinião, perde um pouco do sentido, né? Porque se você vai ter uma função que teoricamente você não teria que pagar por tempo ocioso, deixar ela ligada o tempo inteiro meio que vai contra esse propósito, né? Eu não sei como é que ele funciona internamente, eu não sei se ele realmente deixa a função funcionando ligado ou se ele só fica lá ativo ouvindo você alguma coisa. Essa é a função oficial, né? O caso oficial, mas fora isso eu não conheço nenhuma outra forma de você ter que bater e ativar uma função, não, cara. Acredito eu que, tipo, eu não fiz nenhum puta benchmark pra saber disso, mas acredito eu que talvez o recurso também, mesmo deixando sempre ligado, como é uma função, né? Não vai consumir tanto como, sei lá, o servidor, por exemplo, no Node ele sobe o código todo pra memória, o bagulho todo lá e tal. Acredito eu que não vai gastar tanto recurso, por exemplo. Então, tipo, pensa que seria igual um servidor, funcionaria lá com o negócio sempre ligado, ocioso, mas não gastaria tanto, né? Porque é uma função. Esse é um dos pontos do cold start é esse, né, cara? Essa é uma parada que tem que realmente ser bastante estudada no que você precisa no final, né? Você precisa de velocidade, você precisa de latência, você pode ter esse luxo de ter uma latência um pouco maior por cold start? Sim, não, aí tem que ver como você vai ter na tua aplicação. Cara, assim, acredito que vocês já testaram vários provedores de funções serverless, vários provedores de cloud. O que vocês indicariam pensando assim, para quem tá começando com serverless, tanto a questão de facilidade para subir uma função, tanto a questão de facilidade para manter isso lá dentro, e a questão também da precificação, a ser mais previsível. O que vocês podem dar de dica para quem tá começando nesse mundo aí? Então, sobre isso é uma coisa que eu não sei responder, mas acredito que pra quem tá começando, para tentar fazer alguma coisa rápida, acredito que faça, tipo, a pessoa vai ter menos curva de aprendizado com, por exemplo,
cross-função da Azure lá. Porque, tipo, no Azure você meio que define, assim, a rota, o ponto que você vai bater lá, direto na função. Tipo, tem uns JSON de configuração lá, você pode fazer isso pela interface também. Mas é basicamente, você define a função lá e você consegue definir a rota também. Uma coisa que a gente tem, por exemplo, no AWS Lambda é que, tipo, você cria uma função lá e se você só cria a função, você só consegue chamar aquela função através de, tipo, invocar. Só consegue invocar. Se quiser que aquilo fique disponível, por exemplo, no API REST, você vai ter que colocar linkado a um outro serviço da AWS, que é um cara chamado API Gateway. Então, tipo, apesar dos dois ser bem simples, eu acredito que, tipo, pra uma pessoa que tá começando conseguir entender, a Azure simplifica bastante isso porque tá ligado ali, tipo, tá implícito que você vai criar uma função e depois botar isso disponível numa rota, ali direto, dentro do ecossistema função, que eu digo. Eu concordo. A questão, eu acho assim, eu usei os três já, eu usei a Lambda, o Azure e o Google Cloud, né? Eu acho que, em termos de criação de função, o passo a passo é muito parecido, então você vai criar uma função basicamente da mesma forma em todos eles. Como você liga ela depois, que é a parte que fica complicada, né? Que é na AWS tem que ligar com algumas outras coisinhas externas, tem que ter um conhecimento maior, tem que ler a documentação, não é um negócio tão simples assim. Mas não é tão difícil também, é uma coisa que você lendo rápido você consegue. A Azure é muito fácil, tipo, ridiculamente fácil. E a Google Cloud acho que é bem próxima da Azure também, porque como você já tem algumas coisas pré-prontas, você consegue conectar elas ali e deixar rodando. Mas se você não tiver conhecimento em nenhum desses três, tem framework, né? Tem o Serverless Framework, que é uma lib, né? Um CLIzinho, que hoje já tomou proporções absurdas, que ele é agnóstico de provedores, né? Você consegue criar um arquivo manifesto, que você define a tua função, tem o nome da função, como é que vai ser os triggers de cada uma, e você pode falar para ela, ó, isso aqui vai deployar na Azure, aí você pode criar outra função dentro do mesmo projeto, falar, ó, isso aqui vai ser no Google, e essa aqui vai ser na AWS. E aí ele faz as magias dele lá no fundo para poder fazer isso funcionar, e ele faz o deploy automático, ele pode testar isso localmente, sem você precisar ficar batendo na função. É um negócio assim, bem revolucionário também, é um negócio bem legal, e é grátis, ele é open source, se eu não me engano, você só paga se for usar a plataforma deles, que tem lá também no site, é bem bacana. Assim, além desses três provedores, né, em termos de preço, eu pesquisei os preços deles aqui pra gente dar uma comparada, mas em termos de preço, eles são bem próximos uns dos outros, mas você pode colocar o seu próprio, entendeu? Então, às vezes você trabalha numa empresa que, por exemplo, eu trabalho como eu falei antes, com validação de documento, né? Então, grande parte dos nossos clientes são do ramo financeiro, do ramo hospitalar, porque são dados sensíveis que você tem que manter, então tem GDPR, tem todas essas coisas assim, e você não... É bem difícil, geralmente o pessoal de financeiro tem uma versão muito grande por cloud, né? Hospital também, por causa desses dados, né? Então, a grande maioria das empresas que trabalham diretamente com dinheiro, com dados sensíveis, tem servidores em próprios data center próprio, que nem é o nosso caso. E você pode criar existe uma paradinha que chama Kubeless, que você consegue criar um cluster Kubernetes, aí o que é um cluster Kubernetes, fiquem ligados aí no podcast, que a gente vai falar depois. Você consegue criar uma função, como se fosse um workerzinho dentro do cluster, para que você transforme o seu cluster do Kubernetes num provedor cloud de funções, então de serverless. Então você vai lá, vai bater um trigger, quando você bater no trigger, ele vai subir a tua aplicação num container, vai rodar e vai matar aquilo lá, entendeu? Então você vai ter tudo dentro da tua própria casa, entendeu? É bem legal também, dá um trabalhinho razoável para você subir isso daí, mas depois que você subiu é tranquilo, e o serverless também suporta essa tipo de arquitetura, né? O serverless framework. Sensacional, cara. A última pergunta mais técnica, vamos dizer assim, o último ponto de discussão, como que funciona a parte de monitoramento de funções serverless? Vamos dizer assim, toda a parte de monitoramento, tanto performático quanto monitoramento de erros e tal. A gente pode utilizar uma ferramenta como Sentry, Bugsnag, ou a gente fica totalmente à parte dessas ferramentas? Como que a gente mantém essa parte de observabilidade das funções serverless? Observabilidade, cara, olha só. Observabilidade, eu falava. E manutenibilidade, né? Então, você tem a flexibilidade, claro, de usar, tipo, uns outros provedores, como esse que você falou aí, né? O Sentry, o Bugsnag, esse tipo de coisa. Mas a própria cloud, geralmente, já provê algumas coisas ali pra você, não quero fazer com nada, eu quero usar as ferramentas da própria cloud. Você consegue, né? Tipo, na AWS Lambda, a gente tem lá o CloudWatch, no caso da Azure lá, eles provê uns dashboards bonitinhos, então, tipo, a própria cloud já acaba provendo pra você, tipo, assim, vamos dizer assim, o básico pra você conseguir se virar. Mas você não
não está restrito a ferramenta, né? Tipo, você consegue usar serviços de terceiros e tal. É bem flexível, né? Isso cai naquele outro ponto, né? Eles têm as funções básicas também, mas tem as funções de monitoramento super avançadas, então você pode pagar mais por um monitoramento pesado mesmo, um monitoramento mais low level, que aí é do provedor, né? Que geralmente a maioria do pessoal escolhe porque é mais fácil de você colocar tudo funcionando e tal. E um dos pontos principais do serverless, eu acho que é que monitoramento tem que ser nativo, né? Você não tem que ter uma função que você não pode monitorar. Então, você consegue pôr esses provedores externos, principalmente se for um SDK, que não precisa ficar conectado diretamente. Então, é tranquilo de fazer isso, é como se você estivesse colocando numa função normal. Mas você não vai ter todos os dados que você vai conseguir obter no monitoramento nativo do provedor, né? Então, você vai ter que conseguir dados de memória, dados de algumas coisas da máquina mesmo, que você não conseguiria por fora, né? Tanto é que esse é um ponto que o pessoal fala que é bom e é ruim, né? É um ponto neutro do serverless. Você tem monitoramento muito grande, só que você tem esse monitoramento muito grande dentro do provedor, né? Então, você fica meio preso no provedor, que eu acho que é um dos principais contrapontos que quando você vai propor para alguém, né, para mudar para um serverless, a pessoa fala, putz, mas eu não vou ter que ficar preso nesse provedor aqui por causa disso? Ah, porque a minha função, ela vai ouvir um trigger do S3, que vai ouvir um trigger do PubSub, que é o SQS, né? Vai ouvir um trigger de tal lugar, então você está amarrando todos os serviços dela dentro do serverless. Por mais que você tenha tirado a sua aplicação dele, né, você está preso no provedor. Então, esse é um contraponto grande, mas também é um ponto a favor, porque sem o monitoramento é muito mais difícil você conseguir... Cara, serverless sem monitoramento é muito difícil de você manter, cara. Dá vontade de chorar. É bem difícil, assim, de você ver os erros acontecendo e tudo mais. Então agora acho que a gente passou por toda a maioria dos assuntos que a gente poderia falar sobre serverless aí. Cara, eu acho que agora pra quem tá ouvindo o podcast, o que interessaria muito ouvir de todos vocês seriam dicas pra quem quer iniciar com essa arquitetura. Antes, deixa eu só falar o negócio dos preços que eu tinha falado lá. Eu achei os preços. Na AWS, todo provedor cloud tem um free tier, né? De nível gratuito pra galera usar e pra testar. Inclusive é muito legal você poder fazer isso com o provedor. Eu recomendo muito a galera, quando tá começando a mexer com cloud, com web, testar com uma Lambda, porque você tem 1 milhão de solicitações por mês grátis, né? Na Lambda, na Azure também é 1 milhão, no Google são 2 milhões. Você nunca vai conseguir isso sozinho. Então, a não ser que você seja, muito hacker e fique fazendo benchmark no seu próprio sistema. Mas é muito difícil você conseguir alcançar 1 milhão de solicitações por mês de uma vez, né? Então, você tem esse nível gratuito que é bem amplo. E na Amazon você paga 20 centavos de dólar por milhão de solicitação depois do primeiro milhão. Na AWS, na Azure tá em reais, dá 0,74 reais, 74 centavos por milhão, depois do primeiro milhão, e na Google 40 centavos depois do segundo milhão, tá? E aí você paga também por tempo de computação e tempo de memória, né? Que aí cai na dica que eu vou dar pra galera aqui. Sempre analisem muito bem como que os provedores cobram de vocês essas coisas. Por quê? Eu trabalhava numa outra empresa que a gente fazia muito scrapping, né? De rede social e tudo mais. Uma dessas funções que fazia esse scrapping era uma função, né, da Google Cloud, uma Google Cloud Function Serverless, que rodava lá e uns processamentos bem pesados, e ela demorava, acho que 4 minutos para rodar, ela ficava no limite, assim, da função. Esse tempo de computação que era excedido, né, provisionado ali para a função, era cobrado, né, e você cobra por milissegundo. Na Google Cloud, você cobra o preço de memória e de CPU a cada 100 milissegundos. Então, a função demorava 4 minutos para rodar, então tem 4.000 milissegundos, né? Não, 4 milissegundos? 4 segundos, isso, pra rodar. Então tem 4.000 milissegundos, você divide isso por 100 milissegundos, você ia ter um resultado lá. Teve uma vez que essa função demorou, não sei o que aconteceu, não lembro qual que era a treta, mas ela demorou 4 minutos pra rodar. E essa função era chamada pra todo mundo que a gente tinha na base, tinha 2 milhões de pessoas na base, então foram 2 milhões de execuções de 4 minutos cada. E aí eu sei que no final do mês, quando a gente foi extrair o relatório da conta da parada, tinha R$6.500 só de Google Cloud Function
function ali, só da função, né? Sem nada extra, assim, fora o resto do preço. Então essa é aquela história amarga que todo mundo que foi o Luiz, inclusive, que falou, né? A primeira cagada que você faz na AWS você se torna pleno, justamente porque custa muita grana, cara, muita grana mesmo, você errar nesse tipo de coisa. Então, tome muito cuidado com o preço, analisem bem, façam simulações, tá? Então, dá pra você simular tranquilamente uma função serverless, você consegue rodar na tua máquina e ver quanto tempo ela demora em média pra rodar, mesmo que não seja ideal. Quebre esse tempo em milissegundos, de 10 a 100 milissegundos, e ver quanto cada coisa cobra. Ver o uso de memória, o uso de CPU, e ver quanto ele tá cobrando, né? Então, você consegue ter uma noção razoável de quanto ele vai cobrar pra você. Isso eu acho que é a dica número 1 de serverless. E aí, Igor? Manda uma dica pra galera aí. Eu acho que faz sentido. Tipo, faz sentido não, né? Eu acho que vai muito nessa linha que o Gustavo falou. Eu acho que faz sentido, eu tô dando uma opinião, tá ligado? Em cima do que ele falou. Não, assim, pelo que eu avaliei. Justifique sua resposta. Pelo que eu avaliei aqui, eu acho que faz sentido, tá ligado? Não faz sentido eu ter cobrado isso aí mesmo, cara. Não, mas vai muito na linha do que ele falou. Então, tipo, como é serverless, então depende muito do cloud. Então, avalie muito bem qual cloud você está escolhendo, tipo, por que você está escolhendo. Às vezes um cloud tem recursos que o outro não tem. E sobre, tipo, outra coisa, se você é novo, né, tem que dar bastante ênfase à documentação do que você está mexendo. Então, tipo, sei lá, a documentação da Azure sobre function é ruim, ou da AWS é ruim, ou do Cloud Functions é ruim. E eu tô começando, às vezes, tipo, eu vou sentir dificuldade e a documentação da própria cloud não me ajuda. Então, tipo, tem diversas coisas que a gente tem que levantar. Mas, assim, por um todo é prestar atenção no cloud que a gente tá usando, justamente porque você vai depender dele a maior parte do tempo. Então, uma outra dica legal que a galera geralmente não tá acostumada, principalmente quem usa monolito ou quem usa sessões, né? Quem tá trabalhando com sessões que são stateful, coisa que guarda estado, não guardem estado em função serverless, tá? Tipo, não faz nem sentido você guardar um estado dentro da função, porque ele não vai estar lá quando você executar ela de novo. Então, tenha em mente que tudo que você tá executando dentro da função vai morrer e você nunca vai conseguir guardar o que tá lá. Caralho, que triste isso, cara. Que você começa a chorar, tá ligado? Foi um ponto muito importante quando eu comecei a trabalhar com containers, quando eu comecei com Docker e quando eu comecei a estudar Docker, eu achava que eu salvava as paradas dentro do container, aí eu ia lá e dava um Docker RM, aí eu voltava todo bonitão pro Docker lá e abria lá e o banco já estava vazio. Eu falei, mas que porra que tá acontecendo? Aí eu ficava brigando com os devs, e aí, vocês apagaram meus dados aqui? Mas demorou um tempo pra eu entender como funcionava essa parada e eu acho que é o ponto importante de, assim, trate uma função serverless como se fosse um container. Você não vai ter armazenamento, tudo que você tem para executar vai ser executado ali naquele momento, naquele minuto. A partir do momento que a função morrer, você nunca mais vai ver aquilo que você estava vendo anteriormente, a não ser que você execute de novo, tá? Então, e ele tem que dar o mesmo resultado, óbvio, né? Se você executa 2 vezes a mesma função com o mesmo input, dá outputs diferentes, provavelmente aí tem alguma coisa errada aí com o que você estava fazendo. Mas esse é super importante porque muita gente não usa serverless simplesmente porque testou uma vez e tentou armazenar um dado e depois quando for pegar o dado ele não estava lá, né? Então, isso aqui é ruim, tá pagando meus dados sozinho. Então, serverless não é stateful, serverless é que nem REST, você não guarda estado nas requisições, a requisição seguinte não sabe nada da requisição anterior e assim por diante. Ou não deveria saber, né? Você pode guardar estado, que nem você falou, né? No S3, um estado externo. Em qualquer banco de dados, né? No Dynamo lá. Em qualquer banco de dados também. Aí o Dynamo fica caro, né? Mas você pode guardar estado externo. O problema é que você vai adicionar mais latência, né? Porque você vai ter que ler o estado antes de você fazer a função. Mas é válido, funciona. Principalmente se você usa event sourcing, se você usa alguma coisa que compõe estado a partir de eventos. É bacana. Então, inclusive, event sourcing é uma coisa bem legal pra você fazer com um serverless. O principal, eu acho que é o caso de testar, cara. Testa as funções como... O teste unitário é imprescindível numa função quando você está fazendo serverless, porque senão o negócio fica esotérico. Você vai subir a função, aí você vai fazer uma request, vai supor que aquilo vai funcionar no final, e aí você não sabe quando dá um erro, você não sabe em qual função que deu erro, porque pode ser que uma função chame a próxima, que chame a próxima, que chame a próxima, e aí vai ficar tudo uma droga, e aí você vai estar tipo num inferno e de funções rodando tudo ao mesmo tempo. Meu Deus! E aí você vai chorar, e não,
brincadeira. Mas é complicado. Então, teste muito bem essas funções. Inclusive, o Serverless Framework tem testes unitários das funções que você faz quando você cria pela linha de comando. Se não, você pode usar qualquer framework de teste, que é uma função, tá ligado? Então, você pode testar como se fosse uma função normal. E é importantíssimo isso. Então, testem suas funções. Perfeito, cara. Acho que... Bom, eu vou deixar até um tempo pra tu respirar, em uns 2 minutos, mas... Ele tá até ofegante aqui, né? Cara, essa tua função serverless demorou mais que uns 5 minutos pra executar, cara. Tu já teria sido cortado se estivesse na AWS. Cara, muito massa, cara. Eu acho que deu pra gente tirar bastante dúvida, conversar bastante sobre isso. Não sei se vocês quiserem deixar qualquer palavra final, mas se não, pra mim é isso aí. Eu acho que deu pra matar a maioria das dúvidas aí dos ouvintes, quem quer entrar nesse mundo de serverless e tudo mais, essa parte de precificação. Mas é isso aí, cara. Se não, agradecer vocês dois por participarem. E é isso aí, cara. Botar um monte de serverless no ar. Quero que os ouvintes depois tudo reclamando. Cara, botei meu serverless no ar, deu $5.000. Quem é que vai pagar isso? Vai ser o Igor agora? Pode mandar, cara. A quantidade de chamado na Amazon por cobrança indevida vai crescer exponencialmente depois desse podcast aqui. Os caras vão bloquear, vou colocar o podtag.com.br em blacklist lá, cara. Só fazendo um jabá aí pra gente matar aí. Eu e o Lucas, a gente tá organizando um evento online, então, tipo, qualquer lugar do Brasil você consegue ter acesso a ele. É um evento online chamado... Tem desculpa pra não aparecer? Uma desculpa, tá aí uma desculpa, é claro. E é um evento online chamado Serverless Week, que é basicamente, tipo, uma semana inteira de conteúdo serverless. Ele funciona basicamente assim, tipo, na parte da noite, lá entre umas 7 e umas 10 horas, a gente vai fazer 3 talks de serverless. Então, tipo, imagina que você vai ter isso durante a semana e cada dia da semana você tem 3 dias de talk. Então, o pessoal aí provavelmente vai deixar o link pra vocês aí na descrição do podcast, mas, tipo, vocês conseguem ver lá, vocês conseguem mandar talk, por exemplo, e, tipo, além de assistir, né, claro, a gente sempre incentiva o pessoal a palestrar, a falar. Então, você consegue mandar sua talk lá pra falar sobre o assunto que você quiser falar sobre serverless, e como é online, tipo, qualquer lugar do Brasil você consegue mandar talk, você consegue assistir. E o legal desse evento é que o primeiro objetivo dele é, tipo, trazer assuntos serverless pro Brasil, né, que apesar de já existir há um tempinho já, a gente, tipo, tem falta, né? Tipo, você pesquisar, às vezes falta conteúdo sobre e tal. Então, a primeira intenção é trazer esse conteúdo pra cá pro Brasil, tipo, mais conteúdo em português e tal. E a segunda intenção é que, tipo, a gente lá no próprio site tem uma seção, assim, doe pra esse conteúdo, que é, tipo, a gente tá reunindo a galera toda pra palestrar lá, tipo, mandar talk, esse tipo de coisa, pra ter conteúdo. E essa seção de doe pra esse conteúdo é, tipo, a pessoa que, sei lá, viu, gostou do conteúdo, você pode, tipo, doar dinheiro e a gente vai pegar esse dinheiro e doar pra algumas iniciativas nobres, por exemplo, o Womex Code, Desprograme, tipo, iniciativas assim que tentam ter algum impacto social. Podtag. Então, tipo, pensa que, sei lá... mas vai ser bem legal. Então, tipo, pensa que, sei lá, se for palestrar lá, você tá ajudando, primeiro, a trazer conteúdo pro Brasil sobre isso, e também tá ajudando essas iniciativas que eu tinha comentado. E o evento, como a gente já falou, tipo, 3 vezes, né? Ele é online, mas você pode mandar palestras, a gente aconselha, na verdade, encoraja todo mundo a enviar, mas a palestra pode ser gravada, você pode gravar uma palestra sua, é um vídeo, né? Gravar um vídeo seu, como se fosse um vídeo por YouTube mesmo, ou então você pode fazer ao vivo. Então você escolhe lá na hora, a gente vai escolher as palestras, então a gente vai tentar agrupar as palestras, né, porque tem uma palestra gravada, uma palestra ao vivo fica mais complicado, então a gente vai tentar agrupar todas as ao vivo, todas as gravadas, e você pode mandar do jeito que você quiser, né, então fica aí ao critério de quem tá mandando, e aí também tem o mérito de participar da primeira Serverless Week do Brasil, né, então louco. É super importante, aí você vai ser um marco na história desse país. Nunca antes na história deste país. Mas o legal é que tem essa parte de doações, mas tipo, o evento é gratuito. Então, tipo, mesmo se você não quiser doar, enfim, N motivos você pode assistir, vai ser totalmente gratuito. Então é mais pra juntar o conteúdo mesmo e ajudar a galera. E é bom que serverless também, então, tipo, não restringe só a linguagem, né? Claro que as linguagens suportadas pela cloud, mas enfim, tipo, não é só Node, não é só
C#, não é só Go, por exemplo. Então, tipo, é bem livre. Então dá pra falar de bastante assunto. Sim, você pode, por exemplo, falar como você sobe um seu próprio ambiente serverless, por exemplo, no Kubernetes. Sim. Um tempo que você não tem nada a ver. É uma coisa interessante, entendeu? Fica aí a dica de palestra. Não sei se alguém já mandou isso aí ou não, mas fica aí a dica de palestra. Não, muito massa, cara. Uma coisa só que não ficou muito claro, Lucas, o evento é online? O evento é online, de novo, a gente tá falando aqui, o evento online. Bom. É online na internet. É online nas interwebs. Não, massa, galera. Mas como o Igor falou, se você não doar, a gente vai gostar de você da mesma forma, então não tem problema, tá? A gente vai ficar triste, mas eu vou gostar de você da mesma forma. Então mandem palestras, assistam o evento lá. Importantíssimo. A gente sempre esquece de falar isso daí, tanto é que a gente até esqueceu de colocar no site. Todo esse conteúdo vai ser distribuído no YouTube. E a gente tem um canal no YouTube pra esse evento, então se inscreve. Curte, compartilha, se inscreve, dá o joinha, né, essas coisas todas aí. E a gente tem um evento no Facebook, os 2 links estão no site já, na seção de informações importantes. Desse evento no Facebook, é importante que se você for participar, você vai dar lá um participar, porque ela vai ter todos os comunicados que a gente for fazer. A gente optou por não entrar, por exemplo, no Meetup da vida. Ou a gente ficou uma forma mais fácil de comunicar e tá mais fácil de divulgação também, mais fácil de você passar para os amigos e tudo mais, quando você for participar. Show de bola, galera. Obrigado aí pela participação de todo mundo. A gente já tá aí no limite do tempo. E é isso aí, cara. Eu acho que a partir de hoje a AWS, Azure e Google Cloud Platform vão ficar muito mais felizes com toda a grana que eles vão faturar, porque a galera vai sair usando serverless que nem uma loucura. Não sei se vocês quiserem deixar qualquer palavra final, mas tem que ser tipo a palavra final, assim, tipo como que é, o Igor falava, e aí, man? É tipo isso, cara. Eu deixo aqui, ó, abcdevelopers.org, evento 21 de setembro. É isso aí, galera. E antes de acabar esse episódio, eu queria convidar você a entrar na comunidade do Discord do PodTech, a comunidade aberta, onde você pode falar desde tecnologia até games, RPG, Grey's Anatomy, UEFA. O que você achou do livro para ser campeão? Deixa lá na comunidade, ela é aberta a todos. Acessa podtag.com.br, lá no menuzinho lá em cima, clica no botão comunidade do Discord e entra, você vai receber o convite na hora para entrar na comunidade mais maneira do Brasil. Poucos podcasts fazem isso, hein? Se você participa de algum podcast que abre e que os hosts podem conversar 24 horas por dia com você, desafio, entra lá na comunidade e bota o link de outras comunidades, podcasts que fazem a mesma coisa. Vai ser difícil, hein? Ter essa honra. Inclusive agora tem o canal Desabafo, se você tá passando por alguma dificuldade, se você quer algum conselho, se você simplesmente quer ajudar outras pessoas, entre no canal #Desabafos lá na comunidade do Discord. E falando em Discord, lembre que tem uma comunidade fechada dentro do Discord, que é a comunidade dos VIPs, aqueles que apoiam o nosso podcast e que daí tem algumas regalias, como poder participar das gravações ao vivo e interagir com os convidados, mandar dúvidas e acompanhar o lançamento de outros episódios, poder sugerir convidados e saber em antemão aí tudo que nós temos planejado, inclusive participar de ações surpresa que nós temos planejado para os VIPs. R$5 por mês, acessa podtag.com.br/apoie e escolha o plano Júnior, que é o que está ativo, ou você já pode começar a namorar o plano Pleno ou o plano Sênior, que nós também vamos lançar aí nas próximas semanas. Beleza? Nos vemos no próximo episódio. Abraço do Luiz Gordo. Tchau. Não, moleque. Juntos e Shalom. Isso aí vai pra capa de certeza, cara. Vai, tipo, o Igor vai ser a cara, sei lá, do Bradley Cooper, o Lucas a Lady Gaga e os dois no piano, assim, no piano com o rosto grudado, assim. Eu vou fazer isso aí, cara. Vocês vão ver. Nossa, é muito louco isso aqui, né? Nossa. Só na saudade do que a gente não viveu ainda. Nossa, velho. Imagina o Neymar como ele deve estar sofrendo. Nossa. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.